Amados irmãos e diletos internautas, na última vez que aqui estivemos tratando acerca da redenção da igreja no escopo da profecia, nós chegamos ao ponto de que a nossa redenção, ou seja, a redenção do corpo, ela inicia-se na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para o rapto da igreja, e ela será consumada a partir da glorificação perante o tribunal de Cristo. E nós gostaríamos de fazer uma transição do ponto que paramos da última reflexão a respeito da redenção da igreja no escopo da profecia, tomando para a nossa base escriturística dois textos que comprovam exatamente o que nós estamos dizendo aos senhores. O primeiro texto nosso está na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e eu gostaria de tomar os versículos de número 12 e 13 para observarmos a progressão, porque dissemos isso a última vez que abordamos aqui, falamos a respeito da progressão da nossa salvação no sentido subjetivo, no sentido de santificação. Nesse aspecto, no sentido subjetivo, a nossa salvação ela é progressiva no aspecto da santificação. Mas eu quero tomar aqui, aliás, quero inserir o capítulo 1 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses e tomar aqui o verso 6, que dá base para podermos concluir com o capítulo 2 e os versos 12 e 13, a ideia de complementação, ou seja, da progressão da salvação no aspecto subjetivo da santificação. Assim que em Filipenses, capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo escreve: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Vejam que Paulo está tratando da boa obra da salvação, da transformação em que o velho homem, ele perde a imagem adâmica da natureza decaída e pela regeneração é transformado num novo homem que, segundo Deus, é conforme a imagem daquele que o criou em verdadeira justiça e santidade. Reitera o apóstolo São Paulo, escrevendo neste mesmo contexto na Epístola aos Efésios. Assim, neste ponto de vista, neste contexto doutrinário, neste contexto escatológico da redenção, nós encontramos o mesmo apóstolo dizendo: de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Vejam que o verbo katergazomai, para operar, dá a ideia de trabalhar, dá a ideia de laborar, de contribuir, de colaborar com Deus. Isso poderia ser no aspecto progressivo da nossa salvação, que é a nossa santificação, que começa a ser feita a mudança a partir da ressurreição do corpo, quando teremos a redenção do corpo e a glorificação perante o tribunal de Cristo. Portanto, gostaríamos de continuar reafirmando que, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Assim que, diletos internautas e amados irmãos que nos acompanham neste trabalho de reflexão escatológica, a redenção do nosso corpo, ela inicia-se com a ressurreição, com a transformação
transformação metafísica que precisamos passar, porque, como afirmei, reafirmo agora, a nossa salvação começa de dentro para fora. Assim que, diante do tribunal de Cristo, de acordo com o apóstolo São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, ele reafirma: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Veja aqui, esse cada um compareça é do corpo da redenção, é no corpo já redimido, já ressuscitado, e também no corpo que, a partir deste grande evento, eu gostaria de dizer, prévio para a maior reunião apoteótica que é a ceia das bodas do poder, haverá a glorificação do corpo. O nosso tema, a redenção da igreja, no escopo da profecia, na realidade, nós começamos deste ponto para demonstrar, para poder cooperar com a igreja do Senhor, com os irmãos, com os estudiosos da palavra, com os meus alunos do SEGADES, com as pessoas que estão de alguma forma ligadas ao nosso ministério, ao nosso trabalho de educação religiosa cristã, através da escola teológica do nosso ministério, através da escola dominical e através das palestras que proferimos nas ocasiões em que a oportunidade nos favorece, nos é oportuna. Pois bem, meus amados irmãos, o que eu gostaria de abordar com relação a este aspecto é que da redenção da igreja em diante começa o dia de Cristo. Eu andei afirmando aqui de forma meio rápida, de forma meio sucinta, este aspecto, que é um dia profético, que não é o dia do Senhor, é o dia de Cristo. E nós encontramos algumas vezes nas Escrituras referência a este dia, o dia de Cristo, ou o dia de Jesus Cristo. E nós sabemos que esse dia, ele está relacionado com o arrebatamento da igreja, está relacionado com o rapto da igreja na terra. Portanto, o dia de Cristo, ele está na vertical ascendente, e a duração do dia de Cristo é de aproximadamente 7 anos, ou seja, desde a saída da igreja até o retorno de Jesus, com esta igreja em sua manifestação, depois dos 7 anos da grande tribulação e também depois dos 7 anos das bodas do Cordeiro, para que tenhamos condições de assimilar este ensino, este tópico escatológico com certa propriedade. Nós gostaríamos de fazer as distinções que compreendem o rapto da igreja e a segunda vinda do Senhor Jesus, para que fique bem claro que o arrebatamento da igreja não é a manifestação de Cristo. Algumas passagens tomadas fora do contexto dão-nos a ideia de que o Senhor Jesus virá uma vez para buscar a igreja e uma outra vez na sua manifestação. Na realidade, no rapto da igreja, o Senhor virá até as nuvens. Na manifestação, todo olho verá. E eu gostaria de estabelecer algumas distinções baseadas no texto bíblico, que nos demonstram a diferença, a distinção entre o rapto e a manifestação em glória, porque estamos tratando da redenção, para que não haja confusão em nossa compreensão. Por exemplo, a primeira distinção que eu gostaria de destacar aqui é que na translação da igreja compreende a retirada dos crentes, enquanto que no segundo advento requer o aparecimento e a manifestação do Filho de Deus em glória. O apóstolo São Paulo,
escrevendo a Tito, ele é muito preciso quando, no capítulo 2, ele coloca de forma bem clara, de forma bem sucinta, bem transparente, e até, por que não dizer, de forma explícita, esta doutrina que nós gostaríamos de ler apenas para dar sustentação a esta diferenciação. No verso 11 do capítulo 2, Paulo aborda os dois tópicos da doutrina escatológica. O primeiro tópico, o do arrebatamento, e o segundo, o da manifestação. Veja o verso 11, 12 e 13. Me acompanhem no texto que as Escrituras serão lidas. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciada à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo está falando no verso 11 e no verso 12 para a igreja alcançada pela graça, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ele está nos dizendo que a graça nos ensina, nos educa, nos orienta para que sejam renegadas as impiedades, a fim de que possamos, na perspectiva do rapto, aguardar, veja o verso 13, a bem-aventurada esperança, que é o rapto da igreja, que é a translação da igreja, que será a inflação segundo. Mas na continuidade, no mesmo texto, Paulo diz: e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir, porque vamos a partir daqui fazendo aqui essas distinções. A segunda distinção nós temos: na translação, os santos serão levados nos ares, enquanto que na segunda vinda, Cristo voltará à terra e os seus pés tocarão o monte das oliveiras, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 14, Zacarias capítulo 14, versos 4 e 5. Cumprindo também o predito pelos anjos na ascensão do Senhor Jesus, no cume chamado Vile Galilai, no monte das oliveiras, 40 dias depois da ressurreição. No terceiro aspecto da translação, Cristo vem buscar a sua igreja, enquanto que na segunda vinda, Cristo retornará com a sua igreja. Nós vamos parar aqui nesse terceiro ponto, e na nossa próxima reflexão nós queremos associar, conectar a esses mais 7 outros, para que o rapto da igreja por Jesus seja bem distinto, como está na Bíblia, da manifestação em glória para estabelecimento do milênio da 7ª dispensação. Que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, quando voltaremos a tratar da redenção da igreja no escopo da profecia.